Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Tempo Precioso. Quem vos fala nesta hora é Paulo Roberto. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a vida de todos vocês. O nosso assunto de hoje é amor. Nós vamos ver aqui como Deus nos amou, mas nós vamos ver também como o homem deve fazer, ou seja, como estamos correspondendo a esse amor. Tá bom? E eu trouxe aqui comigo o pastor Bruno Scavone, que está aqui comigo para nós falarmos sobre esse assunto este que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar com certeza todas as áreas da sua vida. Eu tenho falado até mesmo o seguinte: se Deus ama o mundo, vai aí uma pergunta: por que o mundo está perecendo do jeito que está? Porque o que a gente vê hoje são muitas pessoas falando assim, Deus me ama, Deus te ama. Não importa quem você seja, Deus te ama. E é fato, verdade, Deus ama todas as pessoas. Mas por que então que as pessoas elas não estão conseguindo prevalecer diante das adversidades que esse mundo traz, mesmo Deus amando essas pessoas? Tá bom? Vamos aprender sobre isso hoje. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Pastor Bruno Scavone, boa noite. Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como é bom, apóstolo, estar aqui falando a respeito do amor de Deus e da forma e da maneira como nós também precisamos corresponder ao amor de Deus. Então, creio que é um tema muito interessante, é um tema muito relevante, que certamente vai abençoar a vida de todas as pessoas que continuarem conosco. E o texto que nós estamos trazendo aqui não poderia ser diferente, o texto base, trazendo aqui, pastor Bruno, a respeito do amor de Deus em relação à humanidade. Bom, primeiro é importante a gente dizer que Deus nos amou independente de quem nós éramos, né? Nós estávamos, né, perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, estávamos debaixo do pecado original de Adão, porque por Adão, por um homem, entrou um pecado no mundo. E por um homem que é Jesus Cristo, o pecado foi vencido, né? Mas quando Jesus veio, a humanidade estava debaixo realmente estava no lamaçal mesmo, imundícia e assim por diante. Mesmo assim, o Senhor Deus, em João 3:16, disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui, Deus nos mostra que Ele nos amou de tal maneira, né? O próprio Deus aqui, no Evangelho de João, ele não coloca nenhuma palavra para explicar o amor dele por nós, né? Agora ele fala assim, que deu. Então, amor, ele é acompanhado, pastor, de atitude, né? Ele deu. Então, quando a pessoa diz que ama, essa pessoa ela não só ama, mas ela faz alguma coisa em favor dessa pessoa que ama. Ela pensa nessa pessoa que ama, ela vive essa pessoa que ela ama, ela quer estar perto, ela quer ter intimidade com essa pessoa que ela ama. Ele deu atitude para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No início da programação, nós falamos sobre, eu lancei uma pergunta, né? Por que, na sua opinião, por que o mundo, mesmo Deus amando o mundo dessa forma, no sentido as pessoas, por que existem todas essas maldições? São pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, esses femicídios, crimes passionais, famílias sendo destruídas, essas tragédias todas acontecendo, né? Na sua opinião, se Deus ama as pessoas, por que Ele não intervém? Né? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? E a tendência, pastor Bruno, segundo o Evangelho, embora o Senhor vai preservar a sua igreja, a tendência é piorar, né? E as pessoas estão questionando, por que Deus não faz nada, se Ele ama as pessoas? Perfeito. Primeiro, esse texto ele está falando sobre doação. Ele deu o seu Filho.
Ele nos amou de tal forma, de tal maneira que Ele deu, Ele entregou o seu Filho. Então, a parte dele, Ele já fez. Agora, o próprio Jesus, Ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O desejo pelo pecado, a prática pelo pecado tem feito com que o amor nos corações, ele vem se esfriando. É isso que a gente tem visto. Então quer dizer que a humanidade está padecendo, porque na verdade a humanidade está virando as costas para aquele que o amou. É a ingratidão. Eles não estão correspondendo ao amor de Deus. Porque, pelo que o senhor está falando aí, eles estão desrespeitando o primeiro mandamento. Sim, perfeito. Que é o primeiro mandamento, é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso estamos falando de intensidade, né? Com toda a sua alma, todo o teu coração, com toda a tua força. Então, na verdade, é a falta de correspondência ao amor de Deus. Ele demonstrou o seu amor, provou o seu amor, dando Cristo por nós. Agora nós precisamos aceitar esse amor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então Ele colocou dentro de nós o Espírito dele, e esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele produz o mesmo amor de Deus no nosso coração. Agora, o nosso amor para com Deus, eu entendo, apóstolo, que ele é medido pelo nosso serviço. Então, é como nós falamos aqui, João 3,16. Deus amou e deu. Sim. Foi uma obra, né? Ele deu o seu filho, e não foi qualquer coisa que ele deu, né? Deu o melhor dele. Deu o melhor dele. Então, quer dizer, quando nós falamos que amamos uma pessoa, amamos a Deus, e não fazemos nada, porque eu acredito que o amor tem que ser demonstrado com a vida, ou seja, com o nosso tempo, porque a vida é o nosso tempo, a vida é o nosso suor, a vida é o nosso esforço, a vida é também o nosso sacrifício, né? A Bíblia fala sobre um tipo de amor, pastor Bruno, que é o amor ao dinheiro, por exemplo, né? E as pessoas, por causa do dinheiro, eles dão a vida, eles matam, eles vendem a mãe, né? Como dizem por aí, né? Por causa do dinheiro. E aquele amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E o dinheiro, ele é chamado de Senhor também. De Senhor também, que é o mamon, né? Mamon. Agora, o amor a Deus, as pessoas dizem que amam a Deus, algumas pessoas, né, dizem que amam a Deus, mas sempre Deus está em segundo plano. Sempre, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para falar com Deus, eu não sei nem quantos livros tem a Bíblia. Um dia eu fiquei assim de boca aberta, vi um programa de televisão, né, foi até no SBT isso, né, a filha do Silvio Santos na rua perguntando quem era Adão, e as pessoas não sabiam. Não sabiam quem era Adão, porque quando a gente ama, a gente se inclina para aquilo que a gente ama. Você vê pessoas que quando amam uma outra pessoa, humanamente falando, sai de uma cidade e vai para outra, né? Aí gasta com gasolina, com pneu, não vê a hora de chegar, a hora de pegar o carro, viajar, de ver aquela pessoa, de abraçar, de beijar aquela pessoa, quer dizer, né, de ter aquele carinho, aquela intimidade. De ter tempo com ela, ouvir ela conversar, falar, né? Se dispõe de valores, leva a pessoa no melhor restaurante, né? Quando casa com essa pessoa, faz de tudo, compra uma casa para viver a vida com essa pessoa. Quer dizer, e para Deus? Para Deus não, Deus me ama, eu amo a Deus, mas não faço nada para Deus. E eu acredito, pastor Bruno, que esse é o problema da humanidade. A humanidade não corresponde a esse amor, né? E nós vamos ver na Bíblia aqui, para não ficar nas nossas palavras, nós vamos ver na Bíblia aqui, e se você que estiver nos assistindo quiser até contestar nos comentários aí, você pode até contestar, mas nós vamos ver na Bíblia, que eu mostro na Bíblia o que é de fato, né, pastor Bruno, o amor a Deus, né? Porque eu perguntei na igreja assim, ó, quem ama o seu filho aqui? Todo mundo levantou a mão. Pastor Bruno, você tem filhos? Se seu filho está estudando e tira uma nota vermelha, você vai deixar de amar seu filho? Com certeza. Mas ele pode reprovar. Sim. Se você ama o seu filho, se o seu filho, assim, só um exemplo, não vou dar ao seu filho, vou colocar um filho de alguém, virou traficante, né? E essa pessoa virou um traficante, foi preso, por mais que a mãe ame, o pai ame, não tem como livrar.
Então, quer dizer, as pessoas estão nessa de que Deus te ama, não importa o que você está fazendo, porque Deus te ama, e não trabalham o desvio dessas pessoas. Não trazem as pessoas para um alinhamento da palavra de Deus, para a porta estreita, verdadeiramente. Porque hoje você pregar a palavra de Deus como ela virou religiosidade. Aí você não traz a pessoa... E o servir a Deus, muitas pessoas falam, isso é um ativismo. E dizem também que é manipulação. Isso. Manipulação, quer dizer, a pessoa entra numa empresa, ela pelo dinheiro, ela arruma o cabelo, pelo dinheiro ela usa o uniforme, pelo dinheiro ela se sujeita ao estatuto daquela empresa, pelo salário. E para Deus que deu a vida por ela não é capaz de vestir o seu melhor para servir a Deus, de fazer o seu melhor para a obra de Deus. Ela não é capaz de fazer isso. Quando eu digo ela, eu digo não generalizando, não é capaz de fazer isso, porque agora a pregação é religiosidade, é ativismo, é manipulação, é sistema religioso. Isso está levando essas pessoas a um tipo de evangelho que leva essas pessoas a não corresponderem àquilo que Deus quer, pastor Bruno. E isso é um perigo muito grande, porque eu mesmo estou assim, estarrecido de ver essas pessoas agindo dessa forma, porque a gente sabe que isso é uma ação do diabo mesmo, para esfriar o amor dessas pessoas, que é profético isso, para que essas pessoas elas enveredam por um caminho que não é o caminho de Deus. E se faltar o amor da parte do ser humano para com a pessoa, vai faltar também a manifestação de Deus na vida dela, pastor Bruno. E as pessoas estão padecendo por causa disso. Isso. E se nós queremos ver e aprender o que é o amor que Deus espera que nós venhamos corresponder, nós precisamos ir para a palavra, ver os exemplos dos apóstolos, dos primeiros cristãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver o próprio Jesus, até mesmo antes de chegar o tempo dos apóstolos, o próprio Jesus, ele diz, não há amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então, ele não provou apenas o amor, mas ele provou a nós o maior amor de dar a vida pelos seus amigos. Exatamente. E nós, com a nossa atitude, nós devemos de, no mínimo, corresponder a isso. É como Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 36, que por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Então, ele estava, na verdade, mostrando com a vida dele, demonstrando com a vida dele. Quando ele fala sobre ser entregue à morte, ele estava mostrando que os desejos estavam ficando para trás, a vida que ele desejava para ele mesmo estava deixando para trás, para ele viver o amor do Evangelho, viver pelo Evangelho. Então, não há como falar que eu amo a Deus sem servir a Ele, sem fazer algo por Ele. Eu não posso apenas ficar falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque lá em Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou dizendo, esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, nós amamos de coração e as nossas atitudes, elas vão corresponder, elas vão provar que nós de fato amamos a Deus. Porque Paulo, eu até comentava com o senhor antes de nós iniciarmos a gravação, Paulo foi bem enfático, lá na primeira carta aos Coríntios 16, 22, que aquele que não ama o Senhor seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Meu Deus. Ou seja, a pessoa, ela não é que Deus a está amaldiçoando, não é que Paulo estava amaldiçoando quem não amava a Deus. É a atitude da pessoa que faz com que ela seja anátema. Ela entra debaixo de uma maldição. A maldição está lá e ela, pelo fato dela não amar a Deus, ela está entrando debaixo de maldição. Porque eu não creio, apóstolo, que Deus, quando Ele nos ordena amar a Ele, é porque Ele tem carência de amor, é porque está faltando pessoas que amam a volta dEle. Pelo contrário, se nós irmos para o céu, nós vamos ver os anjos servindo a Deus, de noite declarando que Ele é santo, 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 amor perfeito lá. Então, quando Deus ele nos pede para amar a Ele, Ele está, na verdade, nos ensinando um caminho que vai nos beneficiar, exatamente, que vai nos livrar de uma maldição. Exatamente. Então, quando a pessoa, com esse falso evangelho que está sendo difundido por aí, ensinando a pessoa a não amar a Deus de verdade, com o seu serviço, com as suas atitudes, na verdade, estão empurrando essas pessoas para debaixo da maldição. É verdade. Olha, daqui a pouco a gente volta, nós vamos aqui ao intervalo, já voltamos falando mais sobre esse assunto, o amor de Deus, tá bom? Já pode preparar aí a sua Bíblia em João capítulo 12, no versículo
de número 24. Pode preparar aí a sua Bíblia, João 12, 24, que nós já voltamos com essa palavra para você. Glória a Deus, estamos de volta. Olha, esse assunto eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. O amor de Deus sobre nós é fato. Agora, será que nós estamos correspondendo a esse amor? Qual a consequência disso? Bom, a gente tem visto o mundo como está. O mundo está perecendo. Pessoas até dentro das igrejas estão perecendo. E, estudando a palavra de Deus, buscando de Deus, Deus nos iluminou com essa palavra. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. Mas nós temos o mandamento de Deus resumido em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Todas as coisas. E aqui em João capítulo 12, no versículo de número 24, diz assim: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Falando de quê? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estarei também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Você vê que o amor está relacionado a serviço, o amor está relacionado a fazer algo em prol do reino de Deus. Nós somos introduzidos, pastor Bruno, no reino de Deus. E nesse reino a gente demonstra o amor servindo a Deus. Aqui em Mateus, no capítulo de número 16, Mateus 16, deixa eu pegar aqui. Aqui fala também um pouco sobre essa questão. Mateus capítulo 16, no versículo, quando Jesus ele fala que, aqui no 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém. Primeira coisa, olha só no ministério dele, padecer. Segunda, ser morto. E a terceira, ressuscitar. Então ele fala sobre 3 coisas, padecer, ser morto e ressuscitar. Né? O grão de trigo caindo na terra, ele tem que morrer. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não morre, ele não tem a vida de Deus nele. Fica isolado. Exatamente. Ele não tem a ressurreição nele. Aí o Pedro, entendendo de uma forma natural, repreendeu Jesus. Jesus falou que Satanás estava tentando usá-lo ali, repreendeu. E depois ele fala no 24 aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua missão, a sua cruz e siga-me. Eu até falei com o rapaz, quando você está seguindo alguém, é porque você não sabe o caminho. Né? Se você me chamar hoje para ir na sua casa, eu não sei o caminho. E você fala, pastor, vem atrás de mim. Se eu não ficar atento às ruas que você vai entrar, a seta que você vai dar, aquela coisa, eu posso me perder no meio do caminho. Eu posso me perder. Se Jesus falou, vem atrás de mim, siga-me, a gente não conhece o caminho, pastor Bruno. A gente não sabe o caminho. É Ele que mostra pra gente. E aí ele fala, a forma de nós seguirmos Ele é através da renúncia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Agora olha isso aqui. Quem perder a sua vida por amor de mim, salva-la. E depois ele fala sobre Jesus vir na sua glória e dar a todos segundo as suas obras. Amor, obras. Amor nosso para com Deus requer também serviço. E é assim que nós demonstramos o amor a Deus. Estamos dispostos a somar no reino dele e fazer a vontade dele. Agora, se eu estou cheio de si, porque foi o que Pedro falou para Jesus, pensa em ti mesmo, cuida-te de ti mesmo. Se eu estou cheio de si, sem eu perceber, eu estou sendo influenciado pelas trevas.
As trevas queriam que Jesus pensasse nele. E as trevas quer que nós pensamos em nós mesmos. Quando nós pensamos em nós mesmos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando outras coisas acima do amor de Deus. E coisas nunca podem estar acima do amor de Deus. O amor a Deus tem que ser sobre todas as coisas. O jovem rico, por que ele perdeu o tesouro no céu? Por que ele perdeu 100 vezes mais aqui, no presente, no futuro e na eternidade? Ele simplesmente perdeu por causa das coisas. Então, pessoas que estão nos assistindo agora, pastor Bruno, pessoas evangélicas, católicas, espíritas, essa palavra é para todos nós, independente da religião. E essas pessoas que estão nos assistindo agora, elas precisam entender que, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a cada dia a gente morre para esse mundo. Até chegar um momento que nada mais importa. Verdade. Agora, algumas pessoas a gente percebe que elas olham para o amor de Deus como se fosse uma prisão. Quando ela é tomada pelo egoísmo, como Pedro, influenciado pelas trevas, falou ali para Jesus, para ele cuidar de si mesmo, a pessoa ela acha que o amor de Deus é uma prisão, que ela, quando ele fala sobre perder a própria vida, é que ela vai ter uma vida destruída, ela não vai poder ser feliz, quando na verdade é um engano do diabo. Porque é no amor de Deus que a Bíblia diz que no amor o medo é lançado fora, a pessoa vai ter uma confiança, ela vai ter alegria, ela vai ter paz, ela vai ser guardada, ela vai ser protegida por Deus. E ela, correspondendo a esse amor, obviamente ela vai ter tudo aquilo que é promessa de Deus na vida dela. Até porque, tudo acontecerá pelo Espírito. O próprio Senhor Deus diz, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Então, a partir do momento que a pessoa ela entrega a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus já começa a agir na vida dela. E ela, quando ela menos esperar, ela está vivendo esse amor. Vivendo esse amor, e o Espírito Santo vai trabalhando nela. O que não pode acontecer, pastor Bruno, é aquilo que o senhor falou no início, das pessoas deixarem e o amor esfriar. Porque existem as pessoas que estão chegando, que o Espírito Santo vai começar a trabalhar nelas. E existem as pessoas que já estão, e que a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Eu queria falar um pouco contigo também, nós temos pouco tempo, mas aquela questão em que Jesus ele fala para Pedro, tu me amas mais do que estes? E isso Jesus falou para Pedro por 3 vezes. Tu me amas, está em João capítulo 21, no versículo 15 em diante. No 15 ele pergunta, no 16 também ele pergunta, no 17 também ele pergunta pela 3ª vez. E o Pedro responde assim para Jesus na 3ª vez. Ele entristece e ele fala, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. No versículo 18, olha o tipo de amor que esse homem passou a ter. Ele não tinha. Por quê? Porque o intuito da nossa pregação aqui não é condenar quem não ama a Deus, é despertar para amá-lo, para que você possa mudar a sua vida, mudar a sua vida num todo, porque é como se essa palavra fosse um direcionamento, não é um estender do dedo, tá bom? No 18 diz assim, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quer dizer, por onde querias está falando que da pessoa que ama a sua vida, Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Então, quer dizer, nós estamos falando de um homem que ele já estava que ele estava tendo uma experiência com Deus ali, com Jesus. E Jesus está dizendo, você me ama mais do que esses? Quando ele falou assim, você me ama mais do que esses, ele estava querendo dizer, ele estava medindo o amor de cada um ali naquele lugar. E nós sabemos que existe um homem ali que amava mais a Jesus do que os demais. E você sabe quem é? Apóstolo João. O apóstolo João, Esse amava mais.
Só que o Senhor Jesus, quando olhou para Pedro, eu acredito que ele olhou para Pedro na perspectiva de quem Pedro poderia ser lá na frente. Mas ele quis também mostrar para Pedro quem ele estava sendo naquele momento. Essa palavra aqui, o intuito dela é mostrar para você, se você é o Pedro nesse momento que ainda não ama como deveria de amar, mas não no intuito de te julgar, nada disso, mas te mostrar que Jesus está olhando para mim, para você, na perspectiva daquilo que nós possamos ser lá na frente. Porque nós estamos falando de um homem que foi o líder da igreja, um homem que era chamado de Simão, e Jesus mudou o nome dele para Pedro. Ele era inconstante, instável, né? E ele passou a ser rocha, ele passou a ser fragmento de rocha, ele passou a ser Petros, ele passou a ter dentro dele a firmeza de um homem verdadeiramente de Deus. E esse é o propósito nessa pregação hoje. Mas antes de chegar aqui e fechar esse entendimento, aqui diz que Pedro, voltando, perguntou: e esse que tu amas, o que serás dele? Quando Pedro soube como que ele ia morrer, né, para provar que mostrava a Deus no futuro. E esse que tu amas, o que vai ser dele? E o Senhor Jesus falou: se eu quiser que ele viva até eu voltar, ele viva. Em outras palavras, eu cuido da sua vida, que a coisa do João é comigo. Mas o Pedro falou uma coisa interessante: e esse que tu amas? Pastor Bruno, João 3,16 fala que Deus amou muito de tal maneira. Pedro está dizendo que Jesus aqui tratava João diferente deles. João é aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. João é aquele que chegou e perguntou a respeito de quem seria o traidor. Era aquele que estava mais próximo. João era aquele que, na cruz do Calvário, ele estava com Maria. No pé da cruz, ele foi até o fim com Jesus. João é aquele que, quando Jesus foi preso, ele entrou lá também. Na sala de julgamento. Na sala de julgamento. Ele estava lá. Ele arriscou a sua vida. E o João nunca falou assim, eu vou contigo até a morte. O Pedro falou: eu vou contigo até a morte. O João demonstrou. Então, quer dizer, amar a Deus não é só falar. Amar a Deus é demonstrar. O João foi o único que morreu de morte natural. E era isso que Jesus estava mostrando para o Pedro, quando ele perguntava: Pedro, tu me amas? Aí ele dizia: sim, o Senhor sabe todas as coisas. Mas aí Jesus respondeu para ele nas 3 ocasiões, dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você quer demonstrar que você me ama? Então você vai cuidar daquilo que eu amo, que são as pessoas. Você vai apacentar, você vai trazer elas para o meu aprisco, você vai cuidar delas. Ou seja, você vai me servir. Você vai cuidar daquilo que eu amo. E Jesus estava vendo numa perspectiva lá na frente que o amor de Pedro iria aumentar. É interessante, apóstolo, que na segunda carta de Pedro, obviamente Pedro aqui, quando ele escreve, já está mais maduro, já está amando a Deus de verdade. Já é rocha aí, né? Já é a rocha, já era firmado. Ele diz na segunda carta que ele mesmo escreveu, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Ele estava falando daquela ocasião. Exatamente. Que Jesus mostrou que ele iria morrer, que ele iria estender os braços, ele iria aceitar a morte. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas coisas em vossa lembrança. Então ele, sabendo que a palavra de Jesus iria se cumprir, que ele já estava perto da morte, ele se esforça ainda mais para poder fazer com que aquilo que Cristo falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas, para que a mensagem que ele carregava pudesse perpetuar. Hoje é por isso que nós estamos aqui com a primeira, segunda carta de Pedro. Amém. Porque ele se esforçou. Então quem ama, apóstolo, se esforça para estar na casa de Deus, se esforça para orar, se esforça para adorar, se esforça para servir. Você serve as pessoas na igreja na qual onde você congrega, você tem prazer em estar na presença de Deus, você tem prazer em servir as demais pessoas, ou o seu coração tem sido tomado por um egoísmo, que a pessoa diz assim: eu estou cuidando da minha vida, eu estou pensando em mim, eu estou cuidando de mim mesmo. O meu ministério, né? O meu ministério, a minha igreja, a minha chamada. E a pessoa defende a placa na qual onde ela está, mas ela não defende o reino de Deus. É verdade. Pastor Bruno, acabou o nosso tempo, foi um prazer tê-lo aqui,
falando sobre esse assunto, e que você possa vir mais vezes aqui no nosso programa, nos ajudar com esses assuntos maravilhosos, que eu tenho certeza que tem abençoado a vida dessas pessoas que têm nos acompanhado através da Rede Super e também através das redes sociais. Pastor Bruno, Deus abençoe, e suas considerações finais. Deixa uma reflexãozinha para o nosso povo aí. Amém, apóstolo, e Deus abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, e o ambiente aqui faz jus ao nome desse programa, Tempo Precioso, porque a unção de Deus é forte aqui nesse lugar, a paz, o entendimento da palavra de Deus, e que você faça da sua casa aí também um lugar onde você vai ter um tempo precioso com o Senhor. A palavra de Deus, ela diz em Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus, ele aparece para os discípulos falando acerca do reino de Deus naquele período, depois em que ele ressuscita por 40 dias. Isso mostra a importância de ouvir ele falar. Ele quer falar cada vez mais contigo. Ouça a voz dele através da palavra, congregando através do tempo precioso. Glória a Deus. Obrigado, pastor Bruno. E olha, Daniel 12, 13. Tu, porém, vá até o fim, tá bom? Amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.